Bora lá começar. Primeira coisa que você precisa saber, começa por entender qual é o seu estilo. O estilo de cada pessoa é uma mistura de referências que ela viveu ao longo da vida. Os lugares que ela frequenta, os amigos que ela tem, os livros que ela lê, as músicas que ela ouve. Tudo isso são referências e influenciam no nosso gosto e estilo pessoal. Bom aqui a gente lembrar que poucas mulheres têm um estilo só, porque todo mundo é um mix de referências, né? Como a gente já viu. A teoria dos estilos universais, ela foi criada lá na década de 80, mas a gente usa ela até hoje por ser uma teoria muito consolidada. Então, na consultoria de imagem, a gente aplica esses 7 estilos universais. A gente vai começar aqui com o clássico. O estilo clássico, ele costuma gostar mais de peças mais refinadas, alfaiataria, tecidos planos, cores mais sóbrias. Sapatos também, eles sempre levam para um lado bem clássico. Então, sapatilhas, aqueles sling bags, que tá bem alto agora, mas é bastante do estilo clássico esse sapato. Mocassim, salto também, mulheres desse estilo usam. Tudo isso tá bem relacionado ao universo clássico. A gente tem também o tradicional. Esse tradicional, ele é bem daquelas mulheres de terninho da política, sabe? Então não é muito comum, nem aqui no Brasil, é mais comum fora, né? Nos Estados Unidos, até na Europa, mas no Brasil não é. A gente tem o estilo romântico, então mangas bufantes, aquelas saias mais rodadas, sabe? Estampas florais, aquelas estampas liberties também, que são aqueles florais bem pequenininhos. Tudo isso também faz parte do universo romântico. O dramático, ele vem com cores mais escuras, com mais peso, com mais drama mesmo. Então acessórios maximalistas, sapatos com mais peso, sabe? Aquelas solas mais fraturadas, tiras mais grossas. Então, tudo que é mais dramático, realmente, de fato, faz parte desse estilo. O criativo, ele é tudo junto e misturado. Então, ele se veste conforme o humor daquele dia, tá? Então, o estilo criativo, ele mistura muitas referências, né? Então, é um estilo que gosta muito de aderir a tendências. O guarda-roupa de uma mulher criativa, você sempre vai ver peças de tendência. Bom, estilo sexy, né, fala por si só, mas são aquelas roupas mais coladas, mais marcadas no corpo, mais decotes, mini comprimentos, tudo isso entra no estilo sexy. Até aquelas sandálias mais de tiras finas que deixam o pé bem à mostra, isso também é um universo sexy. E também a gente trabalha tecidos, né? Pra gente não trabalhar tanto comprimentos com amostra de pele, a gente trabalha também os tecidos. Então, um tecido de veludo, aquele tecido mais transparente que hoje em dia tá muito em alta, né? Que é aquela segunda pele, também traz uma referência sexy. Então, a gente aposta também em tecidos, tá? Bom, e a gente, por último, tem o básico ou casual, como você quiser chamar. Bem aquele estilo camiseta, tênis e calça jeans. Hoje em dia, né? Com a modernidade aí, com a vida corrida que a gente tem, então muitas mulheres vão se identificar com esse estilo porque é bem o estilo do conforto. O estilo, ele tem o conforto como a sua prioridade. Então não é uma prioridade para esse estilo se vestir de maneira desconfortável para estar bonita. Ela vai preferir sempre mais o conforto. Bom, e por que conhecer o meu estilo é importante? Porque isso vai permitir que você faça escolhas mais conscientes, tanto na hora de comprar uma roupa nova, quanto na hora de escolher alguma combinação ali no seu próprio armário. E o seu estilo é o que vai trazer personalidade para sua combinação. Sabe aquele clichê, vista-se de si mesma? Pois é clichê, mas é exatamente isso. Você se veste e sente que você tá sendo totalmente você ali dentro daquela roupa. Uma coisa muito legal sobre os estilos é que cada um vai passar uma mensagem diferente. E você consegue usar esse conhecimento ao seu favor, usando ele para alcançar algum objetivo que você tenha, por exemplo. Tá? Então, imagina aqui esse exemplo, ó. Uma mulher, ela quer ser nomeada nova CEO da empresa. Então, para essa mulher aqui, é muito importante que ela passe uma imagem de autoridade, uma imagem que transmita confiança, sabe? Aquela pessoa que sabe o que faz. Ela também deve inspirar o respeito das outras pessoas. Como o mundo corporativo ele é mais formado, né, por homens, então uma mulher que quer se posicionar numa posição de CEO da empresa, né, nesse exemplo aqui, vai ser uma mulher que ela tem que se posicionar através da imagem dela, sim. E para passar essa mensagem, ideal aqui seria a gente fazer um mix ali entre o clássico e o dramático. Peças de cortes mais retos, com cores mais escuras, lembra lá do estilo dramático? Tecidos mais planos, peças mais estruturadas mesmo, sabe? Então aqui nesse exemplo a gente tem essa saia bem reta, com esse corte de blazer também reto, cores escuras, esse escarpin de bico fino, né? Trazendo esse poder ali também para essa mulher, esse cabelo preso, também, né? Uns acessórios bem pontuais. Nesse segundo exemplo aqui, né? A gente também tem um conjunto de alfaiataria, todo monocromático, linhas bem retas, marcando a cintura ali também, trazendo uma feminilidade. Aqui também a gente poderia colocar alguns elementos do universo sexy nessa mulher. Porque dentre os estilos, os dois mais femininos são o sexy e o romântico. Só que o romântico, ele é feminino de uma forma mais frágil, mais dócil,
mais ingênua. Já o sexy, ele é feminino de uma forma mais poderosa. Um exemplo totalmente oposto para vocês. A gente tem aqui a mulher de um estilo ali trazendo uma sexualidade nesse pé à mostra com esse escarpão e linhas retas em cima com cores escuras, contrapondo aqui com essa mulher. Ela tá também com escarpão, mas dessa vez de bico redondo, que é bem diferente do bico fino. Quando a gente pensa em uma forma redonda, a gente pensa em uma forma inofensiva. Não vai nos trazer nenhum mal. Agora pense em uma forma pontiaguda. Você pensa em uma forma que te traz um certo perigo. Nesse caso aqui, a gente tem essa mulher totalmente romântica, com cores bem claras, esse tecido mais macio, né? A gente vê aqui um tecido mais de algodão, traz também essa ideia, uma coisa mais dócil. Então, são duas comunicações totalmente diferentes. Uma a gente remete a uma ideia mais poderosa e a outra a gente remete a uma ideia mais dócil. E para essa mulher que a gente está pegando aqui como exemplo, não é o que ela precisa para esse momento. Então, eu quis trazer esse exemplo aqui para deixar bem claro para você entender. Bom, agora que você entendeu um pouquinho sobre estilos pessoais, é muito importante que a gente una essa informação com o seu formato de corpo. Assim, dentro do seu estilo, né, vai ser possível encontrar as melhores modelagens para você, tá? Então, naturalmente, existem 5 tipos físicos. A gente tem o formato de triângulo, o formato de triângulo invertido, o retângulo, o oval e o ampulheta. Mas como acaba sendo impossível você colocar alguém exatamente dentro de uma forma perfeita, por isso eu criei um método de mapa corporal. E o que é isso? Ele consiste em analisar as linhas horizontais e verticais de um corpo. Então, basicamente, a gente vai pensar em linha horizontal como a linha de maior volume de um corpo e a linha vertical como a parte mais estreita de um corpo. Então, levando isso em conta, o que a gente vai pensar? A gente vai pensar que toda a parte do seu corpo que é mais visível aos olhos, que salta mais aos olhos, é aí que vai estar a sua maior linha horizontal. Então, por exemplo, voltando aqui no nosso corpo triangular, a gente tem a linha do quadril como a parte de maior peso visual desse corpo. Então, por isso, a linha horizontal do corpo dela, ela tá bem aqui na região dos quadris. No caso do triângulo invertido, é o contrário. A linha de maior peso visual dessa mulher tá aqui nos ombros. Aqui no corpo oval, essa mulher ela vai ter uma linha horizontal maior na região do abdômen. Não necessariamente precisa ser uma mulher que esteja de sobrepeso. O formato de corpo, ele não é relacionado ao seu peso, à sua massa corpórea. Por muitas vezes, a gente encontra mulheres em corpo oval, mas que são magras. Então aqui a gente está falando da estrutura óssea de um corpo e não da sua massa. Então, dentre os tipos físicos, o ampulheta, ele é o corpo mais proporcional naturalmente. Porque o peso visual dele, as linhas horizontais desse corpo, eles estão totalmente distribuídas entre a região dos quadris e a região dos ombros. Então, todos os outros tipos físicos, a gente vai buscar criar essa proporção do corpo ampulheta. Então, como eu expliquei para vocês, essa mulher de corpo triangular, ela tem a linha horizontal de maior peso na região dos quadris dela. A linha vertical, que é a linha mais estreita do corpo dela, tá aqui na região do tronco. Então, o que a gente vai fazer para equilibrar esse corpo aqui? A gente vai trazer também uma linha horizontal aqui na região dos ombros. Então, isso vai criar um efeito de ampulheta nessa mulher. O mesmo caso seria se fosse uma mulher de triângulo invertido. A gente, como o peso visual dela estaria aqui na região dos ombros, a gente elevaria mais uma linha horizontal para a região dos quadris dela, também criando esse formato de ampulheta. Quando a gente fala de harmonia de um corpo, tô falando de equilíbrio mesmo. Ao longo dos anos, né, a gente foi se adaptando ali como seres humanos a buscar o equilíbrio nas coisas que a gente vê. Então, entendendo isso, a gente consegue usar a moda ao nosso favor, para equilibrar as linhas naturais do nosso corpo. Então, a gente cria uma harmonia entre as partes, o que deixa essa imagem pessoal mais agradável, mais bonita mesmo. Então, de forma prática, tá? Para você sair desse vídeo conseguindo aplicar o que eu tô falando aqui. Para você entender o seu corpo, você vai primeiro entender aonde está o maior volume dele. Então, um exemplo de triângulo invertido, o seu volume vai estar na região dos ombros, certo? Então, nesse caso, a gente vai buscar neutralizar o volume dos ombros e acrescentar volume nos quadris. Se o corpo for oval, por exemplo, o volume do seu corpo vai estar concentrado na região do abdômen, né? Então, sua linha horizontal aqui no centro do corpo, ela tem que ser neutralizada, tá? Usando blusas sem informação na região do abdômen, a gente vai buscar levar atenção para as outras extremidades do seu corpo, tá? Que são os ombros e os quadris. Então, a gente vai buscar a calça, muitas vezes, mais volumosa ali na região das pernas, né? Uma pantalona. Aqui na região do colo, a gente pode pensar numa gola em V, uma blusa que tenha uma manga um pouco mais chamativa.
Tudo para desviar a atenção do centro do seu corpo. Então aqui eu fiz uma arte muito bem feita para você entender o que eu tô falando. Imagina aqui nessa mulher de corpo oval, uma blusa com um colo mais à mostra, né? Isso vai trazer um alongamento para esse tronco. A gente coloca uns detalhes aqui na manga. A gente põe uma pantalona, que também leva atenção para a parte de baixo. Então a gente cria 2 pontos de atenção, neutraliza o centro, também cria uma imagem ampulheta ali, tá? Então, quando a gente une uma modelagem que te favorece e que esteja dentro do seu estilo e da imagem que você quer transmitir, a gente tem, então, o que eu gosto de chamar de a sua moldura perfeita. Daí, o ponto final é a gente entender sobre os ângulos do seu rosto, que influencia demais nessa moldura aí que a gente está criando. E o seu rosto, ele é muito importante, porque é onde está a sua identidade. Então, entender qual o cabelo que mais valoriza o seu rosto, quais acessórios, os óculos, é essencial. Então, a gente tem, no total, 9 formatos de rosto, tá? São esses aqui. A gente tem o oval, o redondo, o triângulo invertido, o retangular, o quadrado, o diamante, o hexagonal de base reta e o hexagonal de lateral reta. Cada um deles tem o seu próprio ângulo. Então, para identificar o seu formato de rosto, a gente tem que pensar nos seus ângulos e ver qual das formas o seu rosto mais se aproxima. Vou te explicar como você consegue entender o seu formato de rosto de uma forma mais simples. Você pode fazer o seguinte, você vai olhar para o espelho e vai ver o contorno do seu rosto, imaginando que você é um desenho plano, tá? Em 2D. Aí você vai analisar realmente os seus ângulos. Você vai pensar se a linha da sua testa até o seu queixo, ela é mais inclinada ou não? Ela é mais arredondada? Ou não, ela desce reto aqui da testa até o queixo? Como é o seu queixo? Ele é mais reto? Ele é pontiagudo? A raiz do seu cabelo, ela é mais arredondada? Ela é mais reta? Ou ela também faz um pontiagudo em cima? Então, aqui no rosto, a gente vai seguir o mesmo raciocínio do corpo. A gente vai equilibrar os formatos. Então, por exemplo, um rosto triangular invertido. Ele é um pouco meu, tá? Para você entender. A linha da minha testa, ela desce mais angulada para o meu queixo. Então, o meu formato de rosto mais se aproxima do triangular invertido. Não que ele esteja totalmente encaixado dentro dessa forma, mas eu trato ele como se ele fosse um triangular invertido, tá? Porque essa região da minha testa é a região de maior peso horizontal no meu rosto. Você consegue ver. Então, aqui nessa imagem, a gente consegue exemplificar bem esse equilíbrio que a gente traz com um acessório. Nesse caso aqui, sempre vai pensar em volumes aqui na parte de baixo do rosto. Tá? Então, um brinco mais redondo, um cabelo mais cheio aqui nessa região. Agora, se o seu rosto for redondo, por exemplo, a gente vai pensar em brincos mais finos, mais estreitos, que levem a atenção para baixo, para realmente trazer um afunilamento aqui para a lateral do seu rosto. Esse mesmo pensamento a gente vai levar para os cabelos, para o formato de óculos, para os acessórios em geral. Até decote entra nisso, tá? Uma mulher de rosto redondo, por exemplo, se ela usar um decote em V, vai alongar e afinar o rosto dela, né? Porque a gente tá trazendo uma continuidade aqui pro colo desse rosto. Agora, se a mulher tem um rosto fino e comprido, um decote em V, vai evidenciar ainda mais essa forma dela. Então, o ideal seria usar uma gola mais próxima do rosto, para não criar esse efeito alongador. Eu vejo que é muito comum que as mulheres me procurem porque elas não estão completamente satisfeitas ali com a imagem que elas estão passando para o mundo, só da forma como elas se vestem mesmo. Mas ajustando esses pontos que eu mostrei para você aqui, dá para mudar de maneira muito profunda a sua imagem. Você vai mudar também a maneira que o mundo te percebe. Então, pensando em tudo isso, eu criei com muito carinho o Imagem Ideal, onde eu faço todo esse trabalho que a gente conversou aqui para você. Então, deixa eu te mostrar como que funciona esse passo a passo. Primeiro, eu vou analisar as linhas do seu corpo, coisinhas do seu rosto, descobrir para você qual é o seu mix de estilos. Eu vou unir todas essas análises e te entregar um dossiê com mais de 90 páginas sobre tudo isso. E além disso, eu vou te entregar ainda mais 3 guias de presente. Um guia de vestimenta, para você nunca mais passar vergonha em um evento aí que tem um dress code definido. Um guia sobre tecidos, para você não errar mais na hora de comprar. Saber quando escolher um tecido específico, além de dicas de lavagem, de conservação e de como guardar suas peças. E o nosso guia de cores, que é sobre combinar cores entre si, com exemplos práticos ali para você conseguir aplicar. E para garantir que você vai ter o resultado que você espera, vou estar à sua disposição por mais 30 dias depois da entrega do seu dossiê, diretamente ali por WhatsApp, para você tirar qualquer dúvida que você tenha comigo. É quase que um programa à prova de falhas. Acessar a Imagem Ideal é super fácil, só clicar no link que está aparecendo aqui embaixo e colocar os seus dados. Depois a gente vai marcar a primeira etapa do seu projeto de imagem. Te espero lá!